Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aninha e hoje eu quero contar para vocês a história de mais uma festa que acontece no nosso calendário. É a festa mais importante para os judeus e os cristãos. Vou contar um pouco da história dessa festa, os símbolos, o significado da palavra. E no final, eu vou dar uma atividade para que vocês façam em casa com a família durante essa semana. Vocês já sabem qual que é a festa? Eu vou dar algumas dicas. É uma festa religiosa. No nosso calendário, nós temos festas folclóricas, festas populares, festas cívicas, mas a de hoje é uma festa religiosa. Já sabem qual é a festa? É a Páscoa e nós vamos contar a história dessa festa. Vocês sabiam que a Páscoa acontece há mais de 2000 anos? Pois é, esta palavra tem um significado bem interessante. Eu posso usar a palavra Páscoa para significar a passagem do tempo, a passagem de um lugar para o outro. E o nosso motivo hoje de falar da passagem é que a Páscoa é a passagem de uma situação, a história de um povo que vivia numa região bem longe daqui e que passaram por muitas dificuldades. Vamos então conhecer a história dos hebreus? Os hebreus foram lá para o Egito. Estão vendo essas pirâmides do faraó? Pois é, por muitos anos eles se estabeleceram nessa região. Porém, o faraó transformou todo aquele povo em escravos. Eles trabalhavam muito, trabalhavam duro para construir as pirâmides. As plantações, as colheitas, eram tudo por conta deste povo, dos hebreus. E tem uma coisa interessante aí. Os hebreus, eles acreditavam apenas em um Deus. Os egípcios tinham vários deuses. Então, num certo período, o faraó mandou acabar com todas as crianças dos hebreus. Porque ele estava com medo que aquela nação toda, aquele povo todo, se revoltasse e dominasse o território dele. Mas uma família tinha acabado de receber um bebê. Essa família não queria que o seu filho morresse. Então, ela colocou o seu filho dentro de uma cestinha e colocou no lago, perto de onde a princesa, filha do faraó, passava as manhãs. A princesa ouviu o choro do bebê e logo pediu para uma escrava retirá-lo da água. Sabe como era o nome do bebê? Moisés, que significa retirado das águas. Moisés passou a sua infância toda e a sua juventude como se fosse um membro da família faraó. Lá ele aprendeu seus costumes, sua religião e passou a ajudar o faraó na administração das terras. Moisés acompanhava todas as atividades que o faraó realizava, inclusive acompanhava os castigos que ele dava aos hebreus. Certa vez, ele estava sozinho para fazer uma administração, uma atividade, e uma mulher abordou Moisés e disse: "Você não é egípcio, você pertence a uma família de hebreus." Moisés ficou muito preocupado, ficou muito pensativo, mas começou a perceber e entender que realmente ali não era a sua família, que não era um egípcio. O que ele resolveu fazer? Ir morar com a sua família. E chegando diante do povo hebreu, que era escravizado, muito maltratado, ele pediu para o faraó para libertar o povo. O faraó não quis saber dessa história, como é que ele ia libertar um povo que era escravo dele, que ajudava a construir as pirâmides, as plantações. O faraó disse não. Moisés reuniu todo o povo, com a ajuda de Deus, ele
foi em fuga para fugir da escravidão do Egito. Sabe o que aconteceu? Chegando perto do Mar Vermelho, Moisés já tinha recebido o poder de Deus, ele andava com um cajado, ele colocou o cajado bem próximo ao mar, o mar se abriu. Quando o exército, o faraó, estava todo no meio do mar, o povo hebreu já estava lá na outra ponta, livre daquelas águas. Então Moisés colocou novamente o seu cajado lá na água e a água retornou, o mar se fechou, afogando todo o exército dos egípcios. A partir desse dia, o povo hebreu comemorava esta festa da Páscoa, que significa passagem da escravidão para a liberdade. Vocês então entenderam a primeira Páscoa? Pois é, os hebreus saindo do Egito se fixaram nesta região que vocês estão vendo o mapa. Nesta região, eles foram divididos do Reino do Norte e o Reino do Sul. Os hebreus passaram a ser chamados judeus, porque a região aqui embaixo no meu mapa é a região da Judéia. Pois é, na região do Alto do Norte, uma pessoa muito importante, ela passa a fazer parte dessa história da Páscoa cristã, Jesus Cristo, que nasceu lá em Nazaré, mas depois de adulto, ele fez todo o seu trabalho, a sua missão, nessa região da Judéia e Jerusalém. Vamos então conhecer um pouquinho da história de Jesus Cristo? Jesus viveu naquele período conhecendo toda a realidade daquela região. Ele era um judeu, acreditava em Deus, sabia muito bem das Escrituras. Ele percebeu na sua caminhada que em muitos lugares as pessoas não respeitavam as leis de Deus, as pessoas elas não conheciam Deus profundamente e elas faziam coisas que não eram legais. Por exemplo, no tempo de Jesus, as pessoas não gostavam das crianças. No tempo de Jesus, as pessoas abandonavam as pessoas mais velhas, as pessoas doentes e não cuidavam. Então Jesus veio mostrar que o Deus que ele conhecia e que ele queria mostrar para as pessoas era um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que abraçava todo mundo, que cuidava das pessoas. Pois é, muita gente que governava aquela região, principalmente as pessoas que vinham a mando do Império Romano, que era quem controlava aquela região, não ficou muito feliz com as atitudes de Jesus. Só as pessoas que acreditavam na palavra de Jesus, gostavam do que ele ensinava, é que começaram a seguir Jesus. 12 pessoas foram muito importantes para Jesus nessa época. 12 amigos de Jesus, que são os discípulos, os apóstolos. Esses amigos de Jesus acompanhavam ele e ajudavam a passar a palavra de Deus, essa mensagem tão bonita. Jesus e seus amigos estavam se preparando para comemorar a Páscoa. Sabe o que aconteceu? Quando a multidão que já sabia da história de Jesus descobriu que ele estava indo para Jerusalém comemorar a Páscoa, eles fizeram um caminho bem grande, colocaram os mantos no chão, colocaram ramos de oliveira e de outras plantas que tinham na região, formando um tapete para Jesus passar. Sabe por quê? Eles acreditavam que Jesus era o Messias, Jesus era o enviado por Deus, era o rei que vinha libertar aquele povo de tantas coisas ruins, tanto sofrimento que eles estavam passando. Jesus sempre se reunia com seus amigos, com os apóstolos, para na ceia dividir, partilhar o alimento com todos eles. E perto da Páscoa, ele resolveu mais uma vez dar uma lição
vida de amor para os seus amigos. Nessa última ceia, ele ensinou aos apóstolos que dividir, ter compaixão, comungar com os amigos era muito importante. Esta lição para os apóstolos mostrou que Jesus não fazia distinção das pessoas. Jesus amava as crianças, amava as mulheres, amava os idosos, amava os doentes. Todo o seu caminho, ele curou e ajudou muitas pessoas. Infelizmente, as autoridades da época de Jesus, os governantes, eles não entenderam a proposta de Jesus. E eles condenaram Jesus à morte de cruz. Crucificaram Jesus, amigos de Jesus, e todo o povo que confiava nele ficou muito triste. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou e mostrou para nós que a morte é vencida. Jesus nos dá a garantia de uma vida nova. Esta é a verdadeira história da Páscoa, a passagem da morte para a ressurreição. A história da Páscoa ainda não acabou. Vocês sabiam que ao longo da história as pessoas colocaram vários símbolos para representar a Páscoa? Pois é, nós escolhemos 2 símbolos que vocês conhecem bastante, que vocês gostam bastante na Páscoa. O primeiro é o coelho. O coelho, por que ele é símbolo da Páscoa? Porque do coelho nascem muitos outros coelhinhos, vida nova. E o ovo que vocês estão vendo aí, antigamente, não era ovo de chocolate, né? Era o ovo mesmo, onde nasciam os pintinhos, passarinhos, patos, vários animais dão uma nova vida através do ovo. Legal, né? Mas o bom mesmo é um ovo de chocolate, né? Pois é, eu vou convidar vocês agora para fazerem uma atividade que eu, quando era criança, também participei. A pintura de um ovo. E na minha época, esse ovo era recheado de chocolate. Vamos então fazer a atividade? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho. E assim eu vou terminando a nossa atividade comemorando a Páscoa. Eu tenho certeza que na próxima semana, quando vocês forem comemorar a Páscoa com a família de vocês, vocês vão lembrar da mensagem mais importante que o Cristo nos deixou. Nós saímos de uma situação de sofrimento e temos a felicidade de uma vida nova, a esperança de uma vida nova. E nesse período de pandemia, todos vocês, com as famílias de vocês, tenham a esperança de uma vida melhor, de uma vida nova, que tudo realmente aconteça para o bem das pessoas. Beijo para todos vocês e Feliz Páscoa!